Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 37, a partir do versículo 2. Gênesis 37, a partir do versículo 2, nós leremos até o 9. Diz assim o texto: esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peçam que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Até aí. Queridos, como você pode ver nesse trecho das Escrituras, Deus dá dois sonhos muito impactantes a José. E algo fica muito claro, principalmente nos versículos 7 e no versículo 9, que Deus colocaria José em um lugar de destaque. Tudo bem? Isso está claro aqui nos sonhos. José seria colocado por Deus no lugar de destaque. E obviamente essa era a ideia do Senhor para esse homem. Contudo, se nós paramos para avaliar a história de José até aqui apenas, nós somos tentados a imaginar que o grande objetivo por detrás do sonho de José seria ele tornar-se grande, seria ele tornar-se poderoso no Egito. José ser colocado em um alto lugar, tornar-se quem ele se tornou, era o fim. Se a história para por aqui, se a Bíblia nos contasse apenas isso, se você lesse a tua Bíblia até aqui, você acreditaria nisso. Porém, quando nós avançamos a história de José, nós percebemos que vai além disso. José foi colocado por Deus onde ele foi, por um propósito maior, para um propósito maior. Então José, como você bem sabe, ele se torna o governador do Egito, segundo em poder e autoridade. Mas até lá, como você viu no texto, os irmãos tinham inveja, e esses irmãos vendem José como escravo ao Egito. José então é comprado por Potifar, torna-se administrador da casa desse homem, é falsamente acusado pela esposa do camarada, e então é preso. Na prisão, José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. Suas interpretações são precisas, mas ele continua esquecido. Contudo, gente, o tempo passa, e José é chamado para interpretar os sonhos de Faraó, os sonhos sobre os tempos de abundância e sobre os tempos de escassez. E aqui você começa a perceber já que a ideia de Deus se desenrolava para algo diferente do que poderíamos imaginar se apenas lêssemos até o versículo 9. Então diz assim o texto de Gênesis 41, versículos 1 a 7. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou.
Tentando dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, tinha sido um sonho. Faraó tem um sonho, então chama José, o intérprete de sonhos. Deus usou esse homem lá atrás, enquanto estava na prisão. Se lembram de José e mandam chamá-lo. José escuta o sonho de Faraó e ele diz, versículos 25 a 36 de Gênesis 41. Então José respondeu, trazendo a interpretação do sonho. Olha lá, Faraó: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 dias de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá, presta atenção aqui, consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, o Faraó deveria escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso, pôr administradores sobre a terra, e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam juntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal, por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para estabelecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. José vem então, traz o relato, ou melhor, traz a interpretação do sonho. Posteriormente, de maneira profética, traz uma direção para Faraó. Faraó, faz o seguinte: durante os 7 anos de fartura, guarde a 5ª parte, guarde 20% daquilo que você colher, para que nos anos de fome vocês tenham o que comer, como se sustentar. Então o texto continua, versículo 37, o conselho agradou o Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você, José. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Até aí. Então a sabedoria de José, dada por Deus, fez com que Faraó o colocasse como governador do Egito. E aqui nós vemos o cumprimento da palavra lá atrás. Aqui nós vemos o cumprimento daquilo que estava escrito em Gênesis 37. José foi colocado em um lugar de destaque. Agora, quando nós lemos o texto, como eu já falei e repito aqui no capítulo 37, nós temos a tendência de achar que tudo se resumia a José. Tudo se resumia a José. José tornar-se grande, José ser colocado no lugar de autoridade, José então ser estabelecido como um líder de uma nação, José ter se estabelecido como tal. E quando nós olhamos o texto bíblico, nós percebemos que vai muito além, foi muito além. Como assim, pastor? Não estou entendendo, irmãos. Quando José assume o governo e coloca em prática
o plano que Deus deu de estocar alimento nos 7 anos de abundância, sabe o que acontece? O Egito se torna um celeiro para as nações. O Egito, na verdade, toma muitas terras, porque em troca do alimento eles tomavam as terras para si, mas o Egito se tornou um lugar que passou a alimentar, de certa forma, o mundo da época. Pastor, por que você está me falando isso? Eu ainda não entendi. Não é sobre José? Não, não é sobre José. Porque o texto diz, e nós lemos aqui, que a terra toda começou a passar fome. O que isso significa? Quando você olha para o texto bíblico, você percebe que os irmãos de José vão ao Egito buscar comida. Depois dos irmãos de José irem ao Egito buscar comida, a sua família muda para lá. Pastor, ainda não entendi, me explica, eu te explico. A mudança da família de Jacó para o Egito permitiu que o povo de Deus não morresse, permitiu que o povo de Deus fosse preservado, porque a fome tomou conta de toda a terra. Então Deus coloca José no lugar de autoridade e permite que ele seja alguém usado para preservar o seu próprio povo. A família de Jacó, gente, deu origem às 12 tribos de Israel. Dentre as 12 tribos de Israel, uma era a tribo de Judá. O que isso tem a ver, pastor? Da tribo de Judá veio, sabe quem? Jesus Cristo. Então, quando você olha para a história de José, muitos acreditam que José foi colocado, ou foi prometido que ele seria colocado no lugar de destaque, só por causa dele. O fim é José ser usado, o fim é José se tornar grande, o fim é José, enfim. Ei, o fim não estava em José. Deus levantou José para que, escute, Cristo fosse protegido, a linhagem do Messias fosse protegida. Por que eu estou contando essa história a você? Porque talvez Deus colocou um sonho no seu coração, Deus colocou um projeto nas suas mãos, e você acha que isso diz respeito apenas a você. Ei, Deus está te chamando a olhar mais alto, a observar coisas lá na frente, porque o seu propósito serve um propósito ainda maior. Ainda maior. Gênesis 37 não diz respeito a José, no meu ponto de vista diz respeito a Cristo. Diz respeito a Cristo. O fim não era José, o fim era o povo de Deus ser preservado. Pastor, o que você está tentando dizer de prático para mim? Ei, os sonhos que Deus colocou nas suas mãos, na sua vida, as habilidades, os dons, os talentos, os recursos, não podem tocar apenas a sua vida. Você precisa entender que Deus te chamou para um propósito que vai além de você. Vai além de você. Talvez Deus te dê uma empresa e na tua cabeça não, eu preciso trabalhar, porque eu preciso me sustentar, eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que, enfim, dar uma condição para o meu filho, eu tenho que pagar uma escola para ele. Ei, tua cabeça está muito pequena. Você está pensando em você, você está olhando para o seu umbigo. Deus está te mandando nessa noite, te orientando, te ordenando, te dirigindo a olhar além. Talvez você acredite que diz respeito só à sua carreira, diz respeito a algo maior. Deus, escute, Ele espera que você sirva com aquilo que Ele te deu, a causa do reino. Nós precisamos entender isso, porque o espiritual muitas vezes é o quê? É o pastor, é o adorador, é a galera aí. E aquilo que você faz no seu dia a dia não é espiritual. Seu trabalho não é espiritual, sua empresa não é espiritual, sua carreira não é espiritual, os dons e talentos naturais, entre aspas, que Deus te deu não é espiritual. Mas eu não sei se você sabia, mas quando você vai para a lista de dons, a mesma lista que fala de um dom profético ou um dom mais espiritual, se assim eu posso dizer, na mesma lista está o dom de administração, por exemplo. Então escute, Deus distribui os dons segundo Ele quer, para cumprimento do seu propósito. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, você percebe que o Espírito de Deus encheu e capacitou Bezalel e Aholiabe.
Com o quê? Com habilidade artística para construir o tabernáculo. Olha lá, Êxodo 31, 1-6. Olha o que o Senhor está dizendo a Moisés: eu chamei por nome Bezalel, olha lá, da tribo de Judá, eu enchi do Espírito de Deus, eu dei a ele habilidade, eu dei a ele inteligência, eu dei a ele conhecimento em todo artifício. Para quê? Para elaborar desenhos, trabalho em ouro, trabalho em prata, trabalho em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Eu também dei a habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Escute, quando você sai aqui da igreja, você não sai como alguém que veio para um culto, abasteceu ali a sua vida espiritual, e você sai daí e fala: graças a Deus, eu vou enfiar na minha bolha gospel, no meu casulo, e vou viver a minha vida, e quando chegar outro domingo eu venho para o culto de novo. Não. Você está indo para lá, para fora, como um enviado de Deus, porque os sonhos, os projetos, os talentos, aquilo que Ele colocou em sua mão, precisa tocar outras pessoas, precisa servir a causa do reino, precisa ir além de você. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 6, 17 e 18. Exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Olha agora o versículo 18: que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. O que Paulo está falando para Timóteo é: Timóteo, conscientize os ricos, conscientize as pessoas que têm recursos. Por quê? Porque na mão delas há uma arma, há algo poderoso, há algo maravilhoso para tocar pessoas, para abençoar outras pessoas, para que aquilo que eles têm não fiquem apenas com eles. Então, eu quero que você comece a pensar o sonho que Deus colocou no seu coração, porque escute, nós estamos aqui durante todo esse mês aprendendo sobre sonhos. Do sonho à realização, a primeira mensagem, os destruidores de sonhos, a segunda, o caminho para o impossível, a terceira, falamos sobre fé semana passada. Agora, a grande questão é: para que Deus vai te levar a alcançar os sonhos que Ele tem para você? Será que é só para você ter realização pessoal? Será que é só para que você seja abençoado? Será que é só por causa da sua família? Será que é só por causa de você? Ei, escute, isso é pequeno demais. Deus quer que os seus sonhos sirvam a um propósito maior. Deus quer que os seus recursos toquem pessoas. Deus quer que as suas habilidades sirvam a outros. Essa é a graça da vida, essa é a essência da vida, à luz da palavra. Olha que interessante que Paulo disse, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha que interessante, Paulo está fazendo uso aqui, citando coisas triviais, e ele está dizendo: em tudo, Deus precisa ser glorificado, tudo precisa ser um meio de glorificar a Deus. Escute, a Bíblia nos chama para ser adoradores, e quando lá em João 4 a Bíblia fala sobre isso, ele está falando sobre identidade. Deus está à procura de adoradores, o texto diz, não fala que Deus está à procura de adoração. Qual que é a diferença, pastor? Um adorador, ele adora, é sua essência. Adoração, talvez outros possam dar. O que a Bíblia está nos ensinando é: torne-se um adorador, porque se você se tornar um adorador, você o adorará em todo tempo, você o adorará através de diversas coisas. Deus será adorado em tudo que você faz. É o que Paulo está dizendo aqui: quer comam, quer bebam, qualquer coisa que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Eu estou aqui no meu trabalho, como que eu posso fazer para que isso seja para a glória de Deus?
Como que eu posso alcançar pessoas aqui? Como que eu posso servir pessoas aqui? Eu tenho talento, como que eu posso ajudar alguém? Como que eu posso instruir alguém? Como que eu posso abençoar alguém? Como eu posso me doar para alguém? Eu tenho recursos, como que eu posso fazer aqui? Eu tenho uma energia, eu tenho um talento, como que eu sirvo a outros? Como que eu sirvo o reino? Então esse texto na verdade é um chamamento, gente. É um chamamento a uma vida onde o Senhor é exaltado através de tudo o que fazemos. Nós precisamos entender isso. Porque, escute, se nós não compreendermos isso, Deus ele vai ser, ou não vai ter muita diferença o Evangelho, a Bíblia, os princípios bíblicos, de qualquer outra técnica que você encontra aí fora. Se Deus é apenas um trampolim, é apenas um meio para você alcançar aquilo que você quer, que eu quero, que nós queremos, então para que você precisa de Deus? Você pode pensar em outras técnicas, buscar outras técnicas, porque Deus é só um meio para o fim, que é o nosso próprio ventre, como a Bíblia diz, as nossas próprias vontades. Agora, não, se eu entendi que Deus é Senhor, tudo é para a glória dele. Se eu entendi que Ele é Senhor, se eu entendi que tudo vem dEle, por meio dEle, para Ele, eu o sirvo, eu o adoro, eu o honro. Por isso que a Bíblia é muito interessante, porque a Bíblia em todo tempo ela tenta afirmar e estabelecer uma identidade de filhos de Deus em nós. Quando Jesus no Sermão do Monte vai falar sobre a luz do mundo e sal da terra, ele não diz em essência sobre iluminar. A escuridão, ele diz, vocês são. Mateus 5, 13 a 16, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada presta, olha lá, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são, versículo 14, luz do mundo. Aí ele diz, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Ele está dizendo, ei, vocês são como vocês são essa luz, vocês são essa cidade no alto do monte, não tem como não verem vocês. E aí lá no versículo 16 ele diz, assim brilhe a luz de vocês. Ele não começa dando comando para brilhar, ele começa tratando sobre a nossa identidade. Vocês são. Eu estou falando de você. Você é. Nós somos. Quem Deus é para nós? Quem nós somos? São perguntas que nós precisamos responder. Eu não sei quantos viram, mas uma corredora, se eu não me engano, americana, ela bateu o recorde nas Olimpíadas. Eu não lembro quantos metros que era ali a corrida, mas ela estava dando uma entrevista, ela falou um pouco sobre a sua fé, e depois o repórter pegou e falou, puxa, eu vi você falando sobre a sua fé ali numa outra entrevista ali e tal, como assim, como que é essa questão da fé, do esporte, como que funciona? E perceba, essa mulher, batendo recorde nas Olimpíadas, ela disse o seguinte, abre aspas, eu dedico tudo que eu faço a Deus. Ele me deu um dom, Ele me deu um impulso para querer continuar a melhorar. Eu tenho uma plataforma e eu quero usá-la para glorificá-lo. Olha o que essa mulher está dizendo. Eu estou correndo para a glória de Deus. Eu quero ser a melhor. Sabe para quê? Para que quando as pessoas olharem para mim, eu aponte para Cristo. Para quando elas verem meu resultado, eu aponte para ei, não tem a ver comigo não. Tem a ver com Cristo, tem a ver com Ele. O meu sonho não toca apenas a mim mesmo, toca a Deus, toca o reino, olhe para o Messias. E ela diz, Deus, me deixe ser o vaso no qual Tu és glorificado.
seja qual for o resultado, ela diz. E ela diz: como eu me conduzo, como eu me porto, e não apenas o meu desempenho, tudo eu faço para Deus. Tudo eu faço para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu te pergunto, escute, lá no seu trabalho, você faz para a glória de Deus ou não? Deixa eu contar um testemunho para vocês. 2014 recebo a ligação do meu pastor na época e fala: André, preciso que você assuma uma igreja. Eu assumo, venho aqui para Colombo, fevereiro de 2014 assumo a igreja, e eu fui pedir o meu desligamento do banco. Eu era bancário, gerente, pessoa jurídica, um banco muito conhecido, e eu peguei e falei: meu chefe, estou saindo, você pastor, papapá e tal, enfim. E eu fiquei trabalhando até o fim, dando o meu melhor, até o último dia dando o meu melhor. Saí do banco, passou um tempo, um amigo meu, que por sinal também era meu cliente, chegou e falou assim para mim: André, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui lá no banco depois, e a menina que assumiu o seu lugar, ela chegou e falou assim: puxa, o André estava aqui até o último dia, se esforçando, dando o seu melhor. Eu podia, gente, estar saindo e falar: ó, vou fazer uma hora aqui, vou dar uma enrolada, e até o final eu dei o meu melhor. E aquela pequena atitude, que na verdade nada mais é do que a responsabilidade de alguém que trabalha para outra pessoa, tudo bem? Estão te pagando, você tem que trabalhar. Aquilo impactou aquela menina, e ela sabia que eu era crente. É a mesma menina que um dia estava no banco com dor, não sei se era nas costas, eu orei por ela, ela foi curada. O que eu estou tentando te dizer? Nas pequenas coisas Deus te usa. Agora, tudo isso só pode acontecer se você tiver uma mentalidade onde o seu chamado, onde Deus te colocou, e o que quer que seja, é para a glória de Deus. Posso apertar um pouquinho aqui ou não? Vocês me permitem? O problema, gente, não está naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O problema está aqui dentro, a gente tem que corrigir aqui dentro. Como assim, pastor? Nós precisamos fazer uma análise se nós não estamos nos tornando uma igreja consumista. O que é uma igreja consumista? Igreja consumista é a seguinte: eu vou para o culto, eu busco a Deus, eu obedeço princípios espirituais, simplesmente por minha própria causa. Eu quero a bênção de Deus nas minhas finanças, eu quero a bênção de Deus na minha alma, eu quero as bênçãos de Deus nessa área, naquela outra e naquela outra área. E não tem nenhum problema você ter essa perspectiva do favor de Deus, amém? Porque a Bíblia deixa claras as recompensas divinas. Se você busca a Deus, Ele se revela. Se você planta financeiramente, você colhe, está tudo bem com isso. Mas a grande questão é uma questão de essência. Porque a igreja consumista, ela olha apenas para si, ou melhor dizendo, o centro se torna eu e você. Se está tudo bem, eu não vou para o culto, porque eu já estou bem, eu fui lá na igreja, eu recebi uma palavra e está tudo certo, eu vou daqui a um mês. Se eu li a Bíblia hoje e Deus me preencheu, amanhã eu não busco, depois eu não busco, eu busco só daqui, sei lá quanto tempo, quando eu estiver mal, porque na verdade eu não quero um relacionamento com Deus, eu quero que Ele preencha o meu vazio temporariamente quando eu não estiver legal. Vocês falaram que eu podia falar. Nós não construímos um relacionamento, nós não vivemos uma vida com Cristo no centro, nós na verdade usamos Deus. Nós usamos Deus para construir aquilo ou aquela que é a vida que nós queremos. E a Bíblia está repleta, está cheia de personagens assim. Caim, por exemplo, seu sacrifício não foi aceito por Deus. Em vez de ele buscar a correção ou humildade, ele fica com inveja e comete o primeiro suicídio registrado na Bíblia. Quando você vai para Samuel manda esperar para fazer o sacrifício, e ele toma a frente, e ele tenta botar a mão onde não é devido, ele tenta agir como sacerdote não sendo. Quando você olha para o jovem rico, Jesus estava dando a ele uma oportunidade de segui-lo, e aquele homem não quis
a abrir mão do que era necessário para seguir a Jesus. Ananias e Safira não precisavam dar aquela oferta, mas Deus escondeu sobre o valor, mentiu para a igreja, queria status, queria reconhecimento. Estamos falando de uma mentalidade consumista. Mas na verdade, quando a Bíblia explica a mim e a você a dinâmica do reino, ele explica o oposto, ou ele esclarece que o certo é o oposto. A mentalidade bíblica não é uma mentalidade consumista, mas uma mentalidade doadora. Então, na verdade, o que eu estou tentando te mostrar nessa noite, não é que você tem que olhar e falar o seguinte: eu estou correndo atrás da minha vida, e já que o pastor pregou lá e eu fui convencido pela pregação dele, eu vou pegar o que eu estou correndo atrás e eu vou dar uma forcinha para Deus, e vou usar aquilo que eu estou construindo para adorar a Deus. Não, você não está entendendo. O que eu estou querendo te dizer é que você precisa corrigir a rota do início. Deus, eu não estou correndo atrás das minhas coisas, eu quero os teus sonhos, eu quero construir a partir do Senhor. Fala que eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu quero, na verdade, doar a minha vida para Ti. Eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu quero que o Senhor me guie a ponto de eu ser o instrumento de Deus aqui. Essa é a mentalidade do reino. Por quê? Escute aqui, Filipenses 2, 3 e 4, a Bíblia diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Paulo, quando cita o ensinamento de Jesus, ele diz em Atos 20, 35, muito bem, ou mais bem-aventurado é dar do que receber. É melhor, você será feliz, muito mais feliz ao dar do que em receber. Então a pergunta que nós precisamos responder nessa noite é: será que na concretização dos nossos sonhos, na busca dos nossos sonhos, quem está no centro? Nós ou Deus? Olha o que Paulo diz aos Colossenses, Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele, e o que, gente? O que? Para ele. Tudo foi criado por Deus, mas para Deus. Muitas vezes nós achamos que nós somos criados por Deus, para viver a nossa vida, e Deus está dizendo: você foi criado por mim e para mim. Você foi criado por mim e para mim. Se necessário for você abrir mão de algo que te parece bom, porque eu falei que não é para você ir atrás, conquistar, ter ou correr atrás. Se esse sonho, essa ideia não era o que eu tinha para você, eu te mandei para outro lugar, você teve que abrir mão. Não tem problema não, quando você perde, você ganha, o Senhor diz. Essa verdade ela é tão poderosa que Paulo, ele exulta no versículo 36 de Romanos 11. Ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E ele diz: seja a glória para sempre, amém. Paulo exulta. O que Paulo está tentando mostrar é: ei, igreja, a vida não gira ao nosso redor, mas ao redor de Deus. Está tudo bem sonhar, está tudo bem correr atrás de projetos, está tudo bem você querer prosperar, está tudo bem você querer alcançar. Isso é nobre, isso é maravilhoso, isso é incrível. Mas nós temos que entender: os nossos sonhos estão ligados a um propósito maior. Nossos sonhos não são como José 37, 7 e 9. Ei, eu vou ser grande, eu vou ser colocado em um lugar incrível. Não. Esse é o começo da história. Deus levanta José para um propósito maior. A gente percebe que o projeto de José tem a ver com um projeto do céu.
Vocês estão aqui ou não? O que eu estou tentando te mostrar? O teu projeto tem a ver com um projeto do céu. O projeto que Deus te deu precisa estar conectado com um projeto que vai além de você. Pastor, me explica melhor. Te explico. Muito se fala sobre propósito. Eu já escrevi 2 livros sobre isso. O problema do propósito é quando nós achamos que propósito diz respeito apenas ao nosso propósito. Como assim, pastor? Ainda não entendi. Vou te explicar. Todo propósito individual está ligado a um propósito maior. Existem propósitos que são comuns a todos os crentes. Talvez você tenha algo muito específico de Deus. Eu tenho um chamado para ser pastor. Talvez você tenha um chamado para outra coisa. E está tudo bem. Só que tanto o teu chamado como o meu chamado está ligado a um projeto maior de Deus. Está ligado a um chamado que eu chamo de chamado geral. Qual é um dos chamados comuns a todos nós? Fazer discípulos, alcançar pessoas, tocar gente, fazer discípulos. Então não importa se o seu chamado é para empreender, não importa se você vai ser um professor, não importa se você vai ser um jogador de futebol, não importa. O teu propósito precisa estar conectado a um propósito maior. E um desses propósitos comuns, como eu já disse e repito, é alcançar gente para Jesus. Pastor, me prova, não estou concordando. Tá bom, vamos lá, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Vamos ver se você concorda. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Olha lá. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ei, por causa de Jesus nós somos reconciliados com o Pai. Jesus é a porta, Jesus é esse elo de ligação com o Pai. Nós podemos agora ter intimidade com Deus, porque nós cremos em Cristo, nos arrependemos. Só que ele diz, nós apenas não fomos reconciliados com Deus por causa do Filho. Nós pegamos esse bastão, se assim eu posso dizer, e Deus nos deu esse mesmo ministério, que é o ministério que? De propagar essa reconciliação em nome de Jesus, de falar dessa verdade que é a salvação eterna para todas as pessoas. Por isso que dentre tantas coisas que Mateus poderia terminar o seu evangelho, ele termina dizendo: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha lá, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. O que eu estou tentando te dizer? Você vai sair daqui, talvez amanhã, já decidido, já determinado. Pastor, Deus colocou um sonho no meu coração. Deus fez com que um sonho que eu tinha há muito tempo voltasse a queimar dentro de mim. Pastor, essa série tem mexido comigo, eu estou correndo atrás. Glória a Deus, irmão. Agora lembre-se, o sonho não termina em você. O teu sonho precisa tocar alguém, o teu sonho precisa abençoar alguém, o teu sonho precisa ajudar alguém, o teu sonho precisa levar Cristo a alguém. Então pega os recursos que Deus está te dando, ajude missionários, causas sociais, a causa de Cristo, se envolva. Você tem talentos, treine pessoas, abençoe pessoas, ensine pessoas, sirva a causa de Deus. Vai lá, usa alguma coisa que você sabe fazer, toca as pessoas na sua escola, prega o evangelho, faça discípulos. Os exemplos podem ser muitos, gente, mas fato é, nós precisamos nos engajar com o projeto de Deus. Porque talvez você entrou aqui, você está se achando, falando no bom sentido, né? Como José. Uau, eu estou focado no meu propósito. Ei, escute, nós somos uma peça no quebra-cabeça de Deus. E o quebra-cabeça de Deus vai muito além da nossa própria imagem. Ele tem uma grande imagem.
Ele tem um grande desejo, tem um grande intuito. Eu vi uma estatística, eu não vou lembrar exatamente os números, mas é uma pequena porcentagem das igrejas no Brasil, e tem muito crente no Brasil, que tem mais de 1.000 membros. Pequena mesmo, é tipo assim, sei lá, 1,8% das igrejas. Ou seja, os milhões e milhões e milhões, o tanto de crente que tem no Brasil é discipulado por muitas pessoas. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa, a única estrela que tem no reino é Cristo. Você está aqui ou não? A única estrela que tem no reino é Cristo. Deus levanta muita gente para tocar muita gente. E Deus escolheu levantar você. É só você querer. Então se engaje no processo. Se engaje com a igreja local. Talvez você está aqui na Vale há um tempo. Se envolva no ministério. Use a sua energia, seus talentos, seus dons. Porque quando você se envolve com a igreja local, você envolve com aquilo que a igreja promove. Promove a propagação do evangelho, promove amadurecimento para os santos, promove capacitação ministerial e tantas outras coisas. Quando você se envolve com a causa de Cristo, pega os seus dons, entrega nas mãos de Deus e fala: Senhor, minha vida é tua, os meus talentos são teus, usa conforme o Senhor quiser. Você passa a fazer parte de algo maior do que você mesmo. Você encontra propósito, você encontra alegria, você passa a receber recompensas eternas. Gente, a Bíblia fala de maneira tão profunda sobre isso. Em Mateus 6, 19 e 21, Jesus disse o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra. Pause aqui, parênteses. Ele não está falando sobre você não ter dinheiro, não buscar prosperar, não é isso. Ele está falando sobre prioridades, sobre perspectivas. Tudo bem? O texto continua: onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros dos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus está dizendo o seguinte: ei, pegue a sua vida, pegue os seus recursos, pegue as suas habilidades, pegue a sua energia, pegue o seu vigor, pegue a sua sabedoria, pegue aquilo que você conquistou e dê um destino celestial e eterno. Invista naquilo que vai além de você. Se envolva com a causa de Cristo, se envolva com a causa de Deus, se envolva com o reino. Essa é uma forma de nós darmos um destino espiritual para as coisas que o Senhor mesmo nos tem dado. Porque senão nós achamos que a vida diz respeito apenas a nós. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser amado por muita gente, querido por muita gente, mas o dia que você morrer, vão chorar e vão sentir saudade, mas o tempo vai passar e você não será mais lembrado. Escute, tenta entender o que eu estou dizendo aqui. No final das contas, o que vai ficar é o que você fez para os outros, é o legado que você deixou, e não aquilo que você construiu só para você. Porque senão, quem que foi lá? Um cara legal, conquistou. Se você está no centro, você não deixou legado. Se você está no centro, você só passou aqui. Lucas 12:15. Tenham cuidado e não deixem se dominar por conta de qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Mais uma vez, Jesus não está falando contra dinheiro. O que Ele está falando aqui é: tome cuidado para que a tua vida não gire em redor dessas coisas, porque as recompensas eternas, elas serão maiores do que as terrenas. Então Deus quer que você avance, que você prospere, que você conquiste, que você vá para lugares altos, mas com um propósito, e não apenas o seu propósito, mas o propósito dele.
1 Coríntios 15, 19, estou terminando a palavra, quase lá. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Olha lá, gente. Se a minha esperança está apenas aqui na terra, apenas aquilo que eu vou conquistar, não, peraí, é como o jovem rico, eu vou ter que abrir mão de coisas para seguir Jesus. Não quero não. Não quero. Ponto negativo. E às vezes, gente, nós somos testados pelas circunstâncias, e se nós acreditamos que a vida se resume a escolhas que vão dizer apenas aqui, nós seremos infelizes. O nosso coração precisa queimar para a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida. Salmos 40, verso 8. Olha o coração do salmista. Eu tenho grande alegria em fazer a sua vontade, ó meu Deus. O coração dele desejava fazer a vontade de Deus. Aí você vê crente chegando na igreja, ou melhor, o cara se converte, Deus abençoa, daqui a pouco a bênção tira o cara do centro da vontade de Deus. O cara prosperou, conquistou, ganhou aspas ali, fama, avançou em alguma área, em vez de ele usar isso para a glória de Deus, não, agora isso rouba ele de Deus. É um absurdo isso, gente. O nosso coração tinha que ser o contrário. Senhor, eu quero todas essas coisas, para que eu possa entregar a Ti, para que a glória seja Tua, para que tudo seja para Ti. Gente, eu estou falando muito mais do que coisas, dons, talentos, o que você sabe fazer, eu estou falando do coração, estou falando aqui de dentro. É o que os macedônios fizeram, nós vemos aqui nos dízimos e ofertas. Olha o texto, perceba o texto baseado nessa perspectiva que nós estamos conversando aqui. 2 Coríntios 8, a partir do verso 1. Olha lá. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, gente, eles manifestaram abundância de alegria. Meu Deus, olha isso, eles estavam sendo perseguidos, e eles manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Olha isso. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Sabe o que esse texto está dizendo aqui? Que o coração deles era um coração doador, eles não tinham uma mentalidade consumista. O desejo deles era tão grande de ajudar os irmãos necessitados, que eles pegaram daquilo que praticamente eles não tinham para dar para alguém. Eu não estou falando que você tem que fazer isso, eu estou falando do estado do coração. Eu estou falando do desejo, daquilo que brotava dentro deles. Será que nós temos vivido o evangelho consumista? Será que os nossos sonhos dizem respeito a nós? Ou será que nós estamos construindo para aquilo que é eterno? Nós precisamos pensar nisso, gente. Deus colocou dons, Deus colocou talentos nas suas mãos, Deus colocou recursos nas suas mãos, e você precisa ajudar outras pessoas, você precisa se envolver com a causa do reino, porque isso vai além do que um comando. Eu estou tendo uma conversa de gente grande com vocês aqui hoje. Não é, o que é vão e façam discípulos. Deus está mandando, é a grande comissão, não é a grande sugestão. Eu não estou falando disso, isso é lá na ponta. Eu estou falando de algo anterior, que é o que? O doar a si mesmo. Eu entender quem Deus me fez ser, eu entender que os meus sonhos servem a um propósito maior, entender que eu não posso ser o José do versículo 7 e versículo 9, eu tenho que ser o José que lá na frente, quando seus irmãos chegam no Egito, ele fala assim: ei, meus irmãos, vocês acham que vocês me mandaram para cá porque vocês me venderam e fizeram gato e sapato comigo? Não. Deus me trouxe aqui. E
Deus me trouxe aqui para que eu fosse colocado nessa posição de autoridade por causa de vocês, por causa do nosso povo. Essa é a mentalidade. Tudo diz respeito a Cristo. Tudo diz respeito a Cristo. Tudo diz respeito a Ele, meus irmãos. 1 Coríntios 10, versículo 31, vamos ler de novo, e eu com isso estou terminando. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você vai sair daqui decidido a entregar sua vida para a causa do reino. Talvez o que você vai decidir é se envolver em um ministério aqui. Talvez o que você vai decidir é ajudar alguém lá fora que Deus já colocou no seu coração. Talvez Deus vai pegar um recurso que você tem aí e Ele vai colocar no seu coração para você fazer tal coisa. Talvez você está na igreja há tanto tempo e ainda não entendeu que a sua semente é uma semente que toca pessoas. Você vai lá, vai se envolver com dízimos e ofertas. Talvez Deus vai falar para você: ó, eu te dei uma estratégia, eu te dei uma graça, eu te dei uma habilidade. Vai lá e use isso como ferramenta para falar de mim e para outras pessoas. Vai lá, use isso lá no seu trabalho, seja um bom exemplo, fale dessa forma, fala de outra forma. Escute, gente, Deus está chamando Josés aqui nessa noite. Deus está chamando Josés. A igreja, escute, ela não é um templo. Isso não é igreja. No Antigo Testamento, eles iam adorar a Deus, eles iam ao lugar da habitação, eles faziam sacrifícios a Deus em um lugar. Agora, Deus, Ele não pode ser sustentado, não é a melhor palavra, mas Ele não pode ser contido em um lugar. Deus não habita em um templo feito por mãos humanas. E o Deus que tinha uma casa física para si, hoje a sua casa somos nós. O que eu estou tentando te dizer? Quando nós entendemos o privilégio do que habita em nós, o Espírito de Deus, nós entendemos que quando nós saímos lá fora, nós somos essa habitação, e nós somos esses embaixadores e esses agentes. Escute, você vem para cá para adorar, achando que Deus está aqui no sentido, né, como se Deus habitasse aqui na igreja. Aí você sai da igreja, Deus já não está, porque você está lá fora. Nós somos a igreja. Escute o que eu estou te falando. Nós somos a igreja. Ele habita em nós. Então a gente vem aqui, recebe uma palavra, recebe uma instrução, tem comunhão, segura um junto com o outro aqui, fortalece um ao outro, ajuda um ao outro, se alegram com o outro, choram com o outro, e nós vamos lá fora, porque as portas do inferno, a resistência do inferno não pode segurar a igreja de Jesus. Esse é o comando bíblico. Agora, será que a gente vai viver como gente que vem aqui para a igreja, adora, recebe uma instrução, aí sai daqui e fala: Jesus ficou lá e eu vou fazer meu corre. Aí você faz seu corre, aí chega no domingo, ei, você vai viver uma vida religiosa. Deus não te chamou para viver uma vida religiosa, Ele te chamou para ter um relacionamento, e relacionamento é em todo lugar. Você vem e adora aqui com os seus irmãos, e lá fora você adora também. Você vem aqui e nós choramos, sorrimos, recebemos uma palavra de Deus, e nós vamos lá fora, e nós iluminamos, e nós salgamos, não porque nós temos uma comissão, mas porque nós somos, o seu sonho precisa servir a um propósito maior. Chega de ser um crente consumista, eu vou ser dizimista porque eu quero a bênção de Deus, glória a Deus por isso, mas eu também vou ser dizimista porque eu quero que a igreja avance. Eu vou aqui buscar pelos melhores dons, não é só porque Deus vai me usar, não é só porque, sei lá, Ele tem um projeto da minha vida, não, é porque a minha vida faz parte de um projeto junto com tantas outras coisas que Deus está fazendo. Escute, igreja, nós precisamos ter essa mentalidade.
É essa mentalidade que fez com que a igreja sacudisse o mundo. Essa é a mentalidade. Deus está chamando José nessa noite. Cadê você? Cadê você, José?